Bem-vindos a mais um episódio do Vendas Não é Bagunça. Eu sou a Jéssica e hoje eu tô aqui com a Fê como minha co-host. E a gente vai falar de um tema que, assim, surpresa pra 0 pessoas, né, amiga? Sabemos muito pouco, né? A gente fala muito pouco desse tema, quase nada, que é prospecção. Só que a gente vai contar com um convidado especializíssimo no assunto, fala muito sobre isso, que é o Marcelo. Marcelo, bem-vindo. Ei, Se apresenta aí pra galera. por que vocês me chamaram? Vocês são boa demais nesse assunto. A gente quer contribuições externas. Então eu vou ajudar, vamos tentar. É que é o lobo e as raposas, É o né? lobo. Oh, O nome do esse negócio episódio de aqui, hoje é O Lobo e as Raposas. É sobre isso. Não, vai ser muito legal, a gente vai falar de um jeito diferente, um jeito real. Vocês me conhecem, né? Eu posso falar Prospecção o que quiser aqui real. ou não? Pode, claro. Tá liberado? Tá bom, porque eu quero falar, porque eu gosto de falar a verdade, entendeu? Não é esse negócio de só bonitinho, lá. Os termos, né? Os termos tudo bem, faz parte do mundo, mas a galera quer saber como é que faz, e aí? Eu tô aqui pra gente bater papo, vambora. Boa. Então se apresenta aí pra gente um pouquinho. Conta o que tu já Bom, fez. gente, Por pra quem que não você me- tá aqui, né? Quem não me conhece, sou o Marcelo Baratella, Barata para os íntimos, ou o Lobo Prospectador, que eles inventaram esse negócio, a minha equipe. Eu falei, gente, para com esse negócio de lobo, e pior que pegou, né? O povo me chama e tal. Mas eu acho legal, porque o lobo tem a ver com o farejador, né? É o cachorro perdigueiro, que vai em todos os cantos e não desiste. Eu acho que isso tem tudo a ver comigo. Então, eu sou... e até é engraçado, porque eu sou filho de vendedor, né? Então, assim, tem gente que é médico porque o pai era médico. O outro era advogado, se tornou advogado, juiz. E eu fui filho de vendedor, meu pai é representante comercial. Eu sempre vi ele fazendo, achava interessante. Meu pai não sonhou que eu fosse vendedor. Ele falou, você vai ser outra coisa. Médico, advogado. Médico, advogado, engenheiro. Acabei fazendo engenharia, só que eu fui pro lado do agronegócio, que é uma vocação no nosso país. Então, eu sou engenheiro agrônomo de formação. Não sei se vocês sabiam disso. Eu sabia porque eu escutei. Escutei na última Mas aula. eu sou agrônomo e trabalhei no Achei o máximo, agronegócio. inclusive. E meu pai até falou assim pra mim, é a proteção do pai. Ele falou, faz agronomia que você não vai morrer de fome. E de verdade, né? Nascem, não sei se você sabe, curiosamente, são 10 mil agrônomos que formam no Brasil por ano. E não falta emprego. Ó, não sabia. É incrível. Você sabia que meu pai também é formado em agronomia? Ele é Olha técnico só. agrônomo. Olha aí. E tem que ter orgulho, né? Porque esse país é o que movimenta. É 37% do PIB do Brasil. É muito É legal. um negócio agressivo, né? E a gente fala, né? Inclusive, eu tenho muitos clientes do agro. Obviamente, tenho muitos clientes do agro. E aí, com essa história eu já era um moleque comunicativo. Que gostava de falar com as pessoas. Eu acho que vender tem muito a ver você gostar de pessoas. Porque a gente acorda de manhã, hoje o vendedor acorda de manhã e fala, vamos falar com pessoas. Só que essas pessoas não querem falar com você. Então, aí começa a entrar a história do método, da magia, né? Então, eu migrei de um engenheiro que trabalhou... Porque o engenheiro no Brasil também, 80% vira vendedor. E 20% vai para a técnica. Aí eu fui para a área comercial, fui me desenvolvendo em várias companhias. Depois fui morar nos Estados Unidos, trabalhando numa empresa familiar. E fiquei 5 anos lá. E o que eu fiquei fazendo lá? O meu chefe falou assim, vai lá e abre mercado. Abrir mercado significa prospectar, ir atrás. E não me deu nenhuma ferramenta. Só me deu o dinheiro que eu tinha para gastar por mês e vambora. E aí eu comecei. Que ano que era isso? Cara, isso Isso era que aí eu ano? tô falando... Nossa, vocês são sacanagem, né, meu? Não, é pra gente entender o quanto só pra vocês de tecnologia- entenderem. Era na época do Skype, Eu tenho nível. Botox agora, não tem nenhum problema. Eu formei em 99. 99. Eu não sei onde vocês estavam em 99. Mas Na eu formei, escola. Tava na escola. Em Fundamental. 99 eu formei, então vamos lá. Foi uns 10 anos depois. 2009, por aí. 2008. Ou seja, tecnologia, super tecnologias disponíveis, né, amiga? Muita coisa, né? Nossa, Só que Skype tava- bombando. Então, e eu lembro que eu usava muito, o Google eu usava, eu lembro bem, e eu usava, cara, mapa mesmo, para me deslocar. Não tinha uma ferramenta incrível isso, mas não eram ferramentas limitadas. E isso para mim é muito legal, porque eu sou de uma geração que viveu o antes e o depois da tecnologia. Então eu sou da ficha telefônica, eu sou do fax, do meu pai tinha um bip, e depois eu vim para o mundo da tecnologia, mas eu resolvi adotar os dois. E isso tem um balanço legal, né, na minha atmosfera. Então assim, Baratella, quem é você? Cara, depois eu fui fazendo um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Eu lembro que em 2010,
funil de vendas. Ninguém falava de funil de vendas. Eu fiquei sócio das pessoas que criaram o CRM Funil de Vendas, o Thiago, o Percival. E aí não tinha comercial, eram os dois e eu. Aí eu comecei a abrir mercado. Foram mais de 2.000 usuários que a gente colocou. Não tinha essa avalanche de CRMs. E eu virei o Baratella do funil. Funicular, eu era uma referência disso. Eu lembro dessa época. Pois é, e depois... Aí eu fui estudando processos, fui aprendendo, foi muito na raça. Depois que vieram as metodologias. Então eu sou um cara que eu posso dizer que sou antes da metodologia. E depois eu fui entregando essas coisas. E como é que começou essa coisa do dar aula, de palestrar? Cara, isso é muito na legal. época do funil mesmo? Muita gente me pergunta isso, mas nas palestras, nos treinamentos, ninguém me perguntou no podcast isso ainda. Primeira Essa vez. é uma boa pergunta. E gera uma curiosidade, né? Como é que foi como é que migrou pra você virar palestrante, dar treinamentos, mentorias, que é o que eu faço muito hoje? Não foi nada programado. Se tivesse sido programado, acho que tinha dado tudo errado. Mas o que acontece é o seguinte, como eu era uma pessoa comunicativa e eu acabava dando os treinamentos para os vendedores na empresa, eu também fui diretor de marketing de uma multinacional e eu dava treinamentos. Mas por quê? Porque falava assim, vai você. Aí eu me comunicava e comecei. E eu não estava entendendo, mas eu estava sendo preparado para a vida, para fazer isso. E eu tinha um jeitão de fazer a coisa. Eu não tinha metodologias, fui aprendendo. E um belo dia eu fazia MBA. E naquela época eu fiz MBA na hora errada. Porque MBA é o seguinte, MBA certo é você estuda, trabalha bastante, depois você faz o MBA. Mas assim, começou a história do MBA no Brasil. É muito velho falar isso, mas tudo bem. E aí eu falei, tem que fazer MBA. Aí eu fui fazer MBA na USP, lá em Ribeirão Preto. E aí eu fazendo MBA e tal, super legal, bacana. E o professor falou assim, Baratella, cara, você é muito bom de canais de distribuição. Eu entendia muito disso. Abrir cooperativa, abrir revendas. Eu era muito bom nisso. Você não quer dar uma aula sobre isso? Eu falei, eu nunca dei aula. Eu falei, não, mas é só estudar e falar o que você sabe. Quanto tempo? 8 horas. Eu falei, meu Deus, 8 horas. Ele falou, vamos fazer um teste. Eu vou te colocar numa aula da fé, Nossa. com a graduação, sexta-feira, 5 horas da tarde, optativa. Eu falei, mas nessa época, optativa não é ninguém assistir. Os caras querem tomar chopp e fazer outras coisas. Eu falei, mas vamos testar. E aí eu cheguei lá e contei uma história minha de Israel, de uma empresa que eu trabalhei israelense, fui contar as coisas que eu fiz. Eu cheguei a dar uma palestra na ONU, na FAO, na verdade, que é a parte de alimentos da ONU. E eu fui contar pra molecada. E não saiu ninguém da sala. Aí ele falou assim, aconteceu uma coisa inédita. Você conseguiu segurar os caras. Por quê? Eu fui do meu jeitão. E eu não pus slide nenhum, não fiz nada. E aí ele falou assim, você não quer dar aula no MBA mesmo? Agora eu vi que dá. E aí eu fiquei 6 meses estudando essa aula, morrendo de medo, tremendo. Porque eu ia dar aula para outra turma, porque eu me formei e vinha uma outra turma só de executivos. E aí quando eu fui dar aula, o feedback da aula foi que faltou mais um dia. Eu falei assim, cara, precisava ter 2 dias com esse professor. Que legal, que legal. E eu morri de medo. Muito bom. E aí ele falou assim, você não quer começar a dar aula de verdade aqui? Eu falei, claro, eu vou dar aula então. Mas eu já E tava. trabalhando, já tô, né? E ganha bem? Não, ganha mal. Mas tudo bem. Mas é legal. Bom, é bom. isso. Vai ser bom pra sua vida. Não sei como. Eu vejo que eu e a Gé, a gente faz mentoria também, dá curso, enfim. E também não é nada planejado. A gente gosta tanto de falar com as pessoas sobre o que a gente faz. É Sim. natural de explicar, de ensinar, de ajudar. Que quando vê outras pessoas te percebem assim, pô, esse cara sabe do que ele tá falando. Exato. Vem aqui. E a gente vai com medo mesmo, Exato. sobe, vai tremendo e o negócio, né, vai escalando. E aí, como é que foi a virada da chave, né? Começou aí já a virar a chave, né? Mas aí, enquanto palestrante, nada ainda. Quando eu comecei a primeira aula e os caras falaram que precisava de mais... Os caras encostaram em mim e falaram assim, ô Baratella, Marcelo, professor, você dá treinamentos em company? Eu falei, dou, vários. Quanto que você cobra? Eu falei, R$500. Os caras, eu quero 5. Eu falei, nossa, acho que eu cobrei errado. Eu não sabia, eu falei um preço na hora, qualquer coisa. E fui por R$500 vezes 5 dar um treinamento para essa empresa. E dali, os alunos começaram a contar um pro outro, eu comecei a dar aula para as próprias empresas dos alunos. E não parou mais. Só que chegou uma hora que eu entendi que o negócio tinha que ser mais profissional. E eu trabalhava. E aí eu dava aula de sábado, domingo, à noite, eu estava esgotado, eu tinha um filho pequeno. E só que teve a grande sacada foi que eu consegui ganhar, dando treinamento, a mesma coisa que eu ganhava no meu salário. Idêntico. Eu cheguei pra minha mulher, contei, ela falou, fica com os 2.
Não, larga os dois. Os dois, é. Porque o medo imagina, eu falei, agora eu vou largar tudo. Eu falei, não, trabalho. E eu não, A segurança, a né? segurança, o seu salário, né, os bônus. E eu tava começando a ganhar uma graninha legal, porque eu já tinha um galgado algumas coisas. E aí, um dia, primeira vez na vida que eu não tava indo bem no trabalho. A cabeça tava em outro lugar já. Eu sempre batia meta, eu sempre fazia as coisas e eu já não tava legal. E o meu chefe era meu brother, meu amigo. Cara, a gente tinha uma sinergia tão grande que a gente era muito amigo. E ele chegou pra mim e falou assim, cara, você não tá legal. O que você tem? O que tá acontecendo com você? Eu contei pra ele. Ele falou assim, o que você quer? Eu falei, eu quero ir embora. Ele falou assim, eu vou te ajudar. E aí, a minha demissão, eu tinha lá um ano pra ficar tranquilo, em termos financeiros. E eu falei, essa é a minha chance. Eu cheguei, contei tudo e falei, vamos. Só, cara, eu não precisei de R$1 desse dinheiro, porque eu não parei. E aí começou a história de eu falar, se eu não tenho o funil cheio no futuro, eu vou morrer. Então, a minha preocupação era sempre 6 meses. Sempre, e até hoje eu tenho essa mentalidade. Eu penso sempre 6 meses na frente. Eu não penso 5 anos, 3 anos, 1 ano. Eu penso 6 meses. 6 meses. Então, assim, esse ano, 2026, eu tô até dezembro bem já. Com o que eu tenho em carteira. Só que agora eu tô preocupado na virada do ano. É muito legal, né? Porque fica muito claro que sem a prospecção não tem a venda. Uhum. E tu vem de uma área de venda, é vendedor. É isso tem aí. pessoas que o vendedor não tem essa preocupação com encher o seu pipeline. Isso. Ah, não, vão encher pra mim, ou vai surgir alguma coisa. Alguém vai indicar. Alguém vai indicar. A tua mentalidade é, não, eu preciso estar garantido 6 meses pra frente, se eu não tô inquieto. Exatamente. E é isso que a gente tem que ter, essa inquietude, né? Eu costumo dizer o seguinte, o funil que não estiver cheio lá no futuro é a oficina do diabo, né? Você vai ficar mal, você vai ficar preocupado, você vai ficar com medo. E em vez de você ter medo, tenha métricas. Eu costumo falar, você está com medo? Em vez de você ter medo, tenha métricas. Porque a métrica, ela vai ajudar você a entender que a estatística do teu trabalho vai render. E a estatística do trabalho é o seguinte, é claro, é simples, e a gente sabe disso. Cara, quantas reuniões eu tenho que colocar? Quantas pessoas novas eu tenho que falar? Quantos inativos eu tenho que resgatar? Quantas indicações eu tenho que fazer? Quantos leads estão parados? Quantos negócios o cara falou, vou pensar? Trabalhar tem muita coisa para fazer. Só que eu tenho que fazer isso de forma organizada. E sem desesperar. E para não desesperar, pessoal, é simples. A boca do funil tá cheia. E aí tem até uma brincadeira que eu escutei, não sei quem falou na internet, mas eu achei fantástico, que fala que venda você tem que ter amor ao próximo. Se não, né? Próximo. Não, vai pro com esse- próximo. Eu achei isso fantástico, é isso. Agora, como que eu vou ter amor ao próximo? Porque é o seguinte, o vendedor que ele tá com pouco lead para falar, ele vai ter pouca proposta. Se ele tem pouca proposta, ele vai ter muito medo de perder as propostas, vai dar mais desconto. As margens despencam. O comprador percebe. É uma catástrofe total. Lei do desespero, né? O desespero, tu perde a venda. Lei porque tu universal da necessidade. Quanto menos eu tenho, mais Exatamente. desesperado eu vou É isso ficar. aí, né? Nosso Jeb Blount fala bem Exato. sobre isso, né? E é fato mesmo. E eu falo que prospecção é igual um esporte. Vou falar nessa câmera aqui. Se você é um SDS, é um close, é um vendedor, você participa de vendas, faz um esporte. Um esporte de competição. Para você entender que vendas é um esporte. É um esporte de contatos. Cheio de contato. Eu tenho que ter muito contato. E assim, eu tô o tempo todo... Você me pegou lá no hotel para eu vir para cá. E eu fiquei olhando tudo o que eu podia olhar. Não sei se você viu, dá umas viradas de pescoço. Eu olhei, eu já vi coisas. Já peguei coisa que tem meu cliente, tem aqui. E eu já vou falar. Eu já vou ligar pro cara e falar, cara, eu tô aqui. Passei na frente do chinês. Passei e vi que você tá na rua tal. Legal esse ponto. E eu tô cutucando meu cliente. Porque é o seguinte, gente. As pessoas precisam saber que a gente existe. Isso que a galera não se tocou ainda. E não é eu vou lá um touch point. É 200 touch points. A galera precisa saber que você existe. Tu tem que ter uma cabeça de ver oportunidade em tudo. Em tudo. E pensar como que eu uso isso pra puxar conversa com aquela pessoa pra dizer, olha, eu tô aqui. E não só... Isso a gente conversa muito, a gente teve outro podcast que a gente falou também, que parece que a pessoa senta na frente do computador e ela vai trabalhar em vendas aquelas 8 horas.
Mas não são essas 8 horas. Porque tu viu um comercial que tu lembrou da pessoa, tu fez uma viagem, te conectou alguma coisa. Tu tem um cliente que botou um banner lá no aeroporto, tu tira uma foto, tu manda. A pessoa nem tá no pipe, ele não tá aquecido. Ou ela já acabou de fechar contigo, mas tu tá ali que ela vai... lembrei, Fernanda, eu tenho que te conectar com alguém. E tu vê isso, a diferença das pessoas, né? Teve uma palestra que eu falei disso e eu trouxe, que era maximizando a prospecção, que era, a gente vai fazer a prospecção no dia a dia, mas eu vou me conectar com outras coisas que também vão me levar à prospecção. Daí eu contei uma história, tem algumas histórias. Primeiro que a gente está em todas as redes sociais e as pessoas que trabalham com a gente também deveriam estar, porque a gente maximiza a prospecção. Eu gosto muito do que a CIMED faz, por exemplo, que os colaboradores acabam trazendo negócios para dentro da empresa. Depois eu falei dos teus amigos saberem o que você faz, porque às vezes a gente tem um amigo que é muito influente com alguma empresa ou conhece alguém, mas ele nem sabe o que a gente faz, então ele nunca te indica ou nunca te passa um contato. E é comum isso. Eu não sei com o que a Fernanda trabalha, mas eu acho que é alguma coisa de vendas. Isso. Senta e explica pra pessoa com o que tu trabalha. Isso. Participar dos grupos de network, mas a gente tem oportunidade em todos os lugares. E uma vez fui almoçar com a minha irmã. Minha irmã trabalhava na época em uma cooperativa de crédito e eu trabalhava numa empresa de despesa corporativa, que é aquela que tu pega uma notinha, coloca ali no celular, já vai pro sistema. Legal. E aí, no final, a gente almoçou, e aí ela tava numa visita, era um almoço que a gente se encontrou naquela cidade, mas ela tava visitando um cliente dela, eu vou ter que guardar notinha porque eu preciso registrar. Aí vocês não têm ainda um sistema de gestão corporativa, de viagens? Aí ela, não, como é isso? Aí quem que é o responsável do X setor, do X setor e do setor X, que era com quem geralmente eu conversava? Ela, essa fulana, essa fulana, essa fulana. Então, na segunda-feira, você vai mandar um e-mail com eu em cópia para esses fulanos, pedindo para a gente ter uma conversa sobre gestão de despesa corporativa que eu gostaria muito de apresentar. E ela fez. Minha irmã trabalha lá dentro, ela tinha um cargo legal. É óbvio que todas as 3 pessoas toparam conversar comigo e a gente avançou propostas de gestão de despesa corporativa com a cooperativa de crédito. Aí eu, cara, é isso. Porque ela estava almoçando e eu percebi que ela não tinha o sistema que eu vendia. Cara, tu não tem ainda. Qual que é a forma... A empresa não tem ainda. Qual que é a forma mais fácil do vendedor bater meta já no primeiro mês? Prospectando as pessoas que já estão ao redor dele, que ele sabe que tá lá. Então, comecei a trabalhar numa empresa nova, o que eu vou fazer? O que a Jéssica faz? O que pode me conectar lá dentro? Tu faz a lista, começa. Mas a gente que não tem essa sacada. Não tem essa percepção de... Todo momento é um momento de eu olhar uma oportunidade e falar, nossa, aqui tem uma oportunidade. E Barata, qual que é hoje o teu canal de geração de demanda que é o principal, assim? Porque eu imagino que foi evoluindo ao longo do tempo, da tua visibilidade. Isso é muito legal. Eu costumo fazer uma coisa muito, muito interessante. Eu me dedico a alguns segmentos e faço com que o segmento saiba que eu existo. Mas se você for no meu Instagram, se você for no meu LinkedIn, não vai estar escrito para que segmento eu trabalho. O que vai falar é que eu atuo em empresas B2B. Beleza. Você vende para uma empresa, você vai precisar de mim. Não importa o segmento. Só que eu tenho um trabalho interno de trabalhar bem em segmentos. Vou dar um exemplo no agronegócio. Praticamente existem umas 8 principais feiras do agronegócio, muito especiais, principalmente de máquinas e equipamentos. E essas feiras estão super mapeadas e eu vou pelo menos uma vez por ano presencialmente numa delas. Então eu me divido. E a principal delas está na minha cidade, eu vou todo ano nessa, que é a principal. E isso eu faço um trabalho legal. Vou dar um exemplo, quer ver? O ano passado, eu tenho meu livro, né, que é o GPS das Vendas. E aí eu cheguei para minha equipe e falei assim, gente, o que nós vamos fazer esse ano na AgriShow? Aí os caras falaram assim... Pô, não sei. Falei, vamos pensar. Eu tenho um livro. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar o livro para prospectar. A ideia tá dada. Agora vocês vêm e trazem a ideia para mim. Dei aqui o gatilho, vai. Aí eles falaram assim, e se a gente dá um livro? Aí vieram umas ideias. Começaram a falar assim, gente, vamos fazer o seguinte. Eu falo na CBN, toda quarta-feira. A CBN ia me chamar para fazer uma manhã lá. Você vê que é estratégia. Estratégia com... consistência. Vai vir a consistência aqui, aí vai vir a personalização e o contexto. Então, eu acho que esse que é o grande jogo da prospecção. Aí eu falei assim, cara, qual vai ser o contexto? Eu estou na CBN, nós vamos bem antes da feira, levantamos os dados dos clientes com as nossas ferramentas tecnológicas e fizemos um convite para as pessoas. Para quem? Para quem tem dor, para quem decide, para quem tem urgência. No meu caso, é o diretor comercial. Só para os diretores comerciais. Não falei com marketing, não falei com RH. Escolhemos
um canal, entramos em contato com essas pessoas e falamos assim, o Baratella vai estar na feira porque ele vai estar gravando na CBN. Então eu deixei uma autoridade na história. Ele vai estar lá no dia tal. Isso que eu sou de Ribeirão, mas não falamos que eu tô lá. E ele gostaria muito de entregar o livro dele para você pessoalmente. E aí a gente fez isso com 600 pessoas. 60 pessoas falaram assim, fala para ele vir entregar o livro, eu quero muito receber. Só que você vai chegar na feira, e como é que é a feira? Não pode marcar horário com o cara. Pode ser às 14 horas ou às 15 horas. Não pode, amigão, porque eu tô atendendo. Você chega lá, a gente se vê. Beleza. Eu já falei pro pessoal o seguinte, gente, vamos lá, entregamos o primeiro. Foi legal? Foi legal. Entregamos o segundo, fiquei esperando. Eu parecia um pedinte. Eu não era o cara da autoridade, eu era um carinha ali, esperando para entregar o livro. Falei, não. Mudamos a estratégia. Chegamos, conseguimos. Agora a estratégia da abordagem vai mudar. Porque é isso, é testar até dar certo. Vendas não tenta, você testa até dar certo. E ela falou assim, ó, vou fazer o seguinte, vocês entregam, eu não apareço mais. Se o cara fala assim, mas cadê o Baratella? Não, então, é que ele tá num outro cliente, ele tá não sei o que, ele pode vir aqui tal hora? Eu falei, não, eu tô esperando ele. E aí aconteceu isso, eu consegui dos 600 falar efetivamente com 12. Com 12. Ah, então foi ruim. Não, minha equipe falou com 40. Só que desses 12 eu fechei um super contrato. Enorme contrato. Mas tem um vendedor que tu conhece que faz 12 oportunidades qualificadas no dia. Não, E fizemos 12 no dia pessoalmente. Então, não foi... Eu tô contando um canal, você perguntou vários, né? Sim, claro. Então, puta, mas Achei é caro. fantástico, É caro você ir pra uma feira, pra um evento. Levar 60 livros. Mas é o evento. Aí eu falo pras empresas, é o evento. Qual é a grande feira do teu setor? Aí o cara programa e fala assim, eu vejo os estandes, olho quem é. Não, cara, já combina de ir, de falar com a galera. E aí eu começo... Bom, e aí isso é muito bacana para mim. Uma outra coisa que eu sou um expert, eu dou até aula, ensino a galera, é como vender no LinkedIn. E como é que você vende no LinkedIn? Não vendendo. Já é a primeira coisa. Não envie aquele monte de mensagem para turno na primeira conexão, não faça essa besteira. Não é. O LinkedIn eu falo que é para abrir portas. O WhatsApp eu falo que é para manter uma conexão mais íntima. O telefone para acelerar e o e-mail para formalizar. Minha cabeça funciona desse jeito. E dá certo e para mim tá tudo bem. Se alguém quer falar alguma coisa diferente, para mim funciona. O meu negócio funciona. Eu vou até repetir, né? LinkedIn para abrir portas, WhatsApp para ter mais intimidade, telefone para acelerar, então eu uso o telefone para acelerar depois, porque é difícil, as pessoas não estão falando no telefone. E eu formalizo no e-mail. Ah, mas se quiser prospectar pelo e-mail, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas eu tento dessa forma primeiro. E normalmente, se eu já tenho o WhatsApp das pessoas, eu uso o LinkedIn para depois usar o WhatsApp. Porque senão fica meio desagradável, né? Então, esses são os canais que eu trabalho bastante. A gente está usando muito o Instagram também, agora que eu tô com muito seguidor. Então, a gente está usando muito o Instagram e com automação mesmo, a pessoa entra, a gente já entra em contato e já mostra o que a gente tem para ela, tal. E é legal porque a gente vê o que as pessoas fazem. Mas o LinkedIn, cara, é um negócio abissal, absurdo, é muito interessante, né? E não automatia, eu não gosto de automação no LinkedIn, porque você pode perder a conta, eu acho que não é para isso que ele nasceu. Se você pode ter 30 mil pessoas lá, que o LinkedIn limita, depois tem que seguir, porque ele fala isso aqui não é para ter 1 milhão de pessoas, né? E dá uma limpada. É para ter conexão mesmo. Para ter conexão, né? Sem me alongar, já me alongando, eu lembrei de uma história que você falou de canal, né? E aí eu lembrei da feira. Olha o que eu fiz, porque eu gosto muito de montar estratégias de prospecção para os meus clientes. Para os meus mentorados, né? Então, inclusive a minha mentoria, uma coisa que eu quero, vocês que vão ter mentoria ou já têm a mentoria, para quem quer ter mentoria, uma coisa que funciona é, quando você der o valor da sua mentoria, fala para a pessoa o que ela não vai pagar pela mentoria. Se você vende algo que as pessoas têm que pagar por aquilo, ela vai falar, putz, é caro, né? Então a minha mentoria ela tem um valor, não é um valor baixo, só que o cara não paga, porque eu vou ajudar ele a fazer as vendas, até pagar a mentoria. Depois é consequência. Então eu já criei um negócio. Então os meus mentorados falam, é mesmo? É garantia? Não, eu não te garanto nada. Eu não garanto nem se eu vou estar vivo. Mas vamos atrás juntos? Vamos, porque senão o cara se acomoda também. Então olha o que eu fiz para um cliente, olha que legal. Pode embalar aqui e contar essa história?
Porque Fica à depois vontade. vocês não perguntam, né? Eu tô falando que nem um... Não, mas a galera tá aqui pra te fica, vai lá. escutar. Não, mas eu acho que vale. todo Senão eu vou episódio. perder. Se eu vou pegar. Olha. E eu quero que todo mundo que estiver escutando entenda que isso. Ah, mas no meu negócio é assim. Não, entende a lógica. Contexto, a dor, né? A personalização e o volume que você vai fazendo as coisas. Vai estar nessa linha. Teve uma feira odontológica. E essa empresa que me contratou, uma empresa multinacional, muito top. E aí eu perguntei assim pra eles, qual é o nível de desejo do cliente de vocês por vocês? E ele falou, cara, é tipo Disney. Nós somos a Disney da parte odontológica. Eles fazem equipamentos odontológicos, tipo o dentista tem a cadeira, lá. É a Disney disso, tá? Quem é do ramo já sabe quem é. Aí eu falei, beleza. A feira vai ser o que dia? Tal, organizamos. E aí o cara falou assim... São 8 dias a feira. Eu falei, como é que você vai vender lá? Eu preciso vender um scanner bucal que custa 250 mil reais. Pô, pra um dentista. Eu falei, então ele não é mais um dentista, ele é um empresário. Eu falei, não, é um empresário, porque ele vai ganhar o dinheiro sem estar lá na cadeira do dentista, ele fica na cadeira e vende um scanner. Beleza. Então nós vamos fazer o seguinte. A gente montou, já que ele falou Disney, eu falei, pô, eu vou jogar estilo Disney aqui agora. Pra quem já foi na Disney sabe que qualquer brinquedo que você vai na Disney termina numa loja. Eu falei, como é que eu vou fazer isso na prática? A gente pegou, selecionou todos os clientes que piram na marca. Falamos assim, a gente selecionou os 100 mais tops que estão ganhando dinheiro com o scanner do Brasil todo. E a gente vai fazer um jantar especial com o CEO da empresa em São Paulo, um dia antes da feira. Vocês estão convidados. Vocês são convidados VIPs, vão pagar o avião, vão pagar tudo pra você. Uau! Trade-off. Tem uma coisa em troca. Porém... A coisa em troca é muito simples. Eu preciso de 4 horas suas na feira para você ensinar a pessoa que vai lá, que nós vamos convidar, como que usa o scanner. Só que você vai ensinar falando assim, você tá louco de não ter isso aqui? Eu tô ganhando dinheiro com isso aqui é top, isso aqui mudou minha vida, lá. É só isso que você precisa fazer. Não precisa vender, não precisa nada. Quando acabar, nós vamos levar a pessoa para a salinha do lado, que é a loja, onde vai ter um vendedor pronto, preparado, com a estratégia de financiamento da máquina. Que na época tinha um banco aí, que eu não vou falar o nome, estava com uma taxa de juros de 6,5% ao ano. Olha que delícia. Uma taxa que era assim na época. E a gente falou para eles que a taxa ia estar 8,90. E chamamos os caras. E eles vieram pro jantar e foram. E o cara de Maceió falava com o cara que era de Recife. A gente encaixava pro cara falar, não, mas Recife é diferente, Maceió é diferente de Porto Alegre. Uhum. A minha região não funciona. Não funciona. Quando o cara ia lá, eles queriam vender 5 milhões. Eu falei que ia vender 14. Na feira. Pô, ia pra lá, chegava o vendedor e falava assim, você tá sabendo da nova taxa? Tô. 8 e pouco. Não. Hoje, na feira, 6,50. Escassez absurda, urgência, gatilho. 14, talvez 21 milhões na feira. Uau. Caraca. 20 milhões. Aí, porra, os caras piraram. Foi muito top a estratégia. Agora, olha que interessante. Eles não ficaram preocupados com pessoas que iam entrar na feira, bipar a pessoa. Não. A gente ficou preocupado em montar um processo de prospecção para atrair as pessoas para a reunião. Na feira, porque elas iriam para a feira. E aí a gente marcava. Teve no-show, teve tudo. Mas a estratégia compensou, claro. Compensou e faturou na feira. 25% do faturamento da empresa foi na feira. Caramba. Então, assim, o que significa isso na prática? Que a gente precisa montar a estratégia, mas tem que personalizar a abordagem, tem que ter um contexto legal, porque senão a gente fica uma ala de um vendedor. E olha que legal nessa abordagem, né? Vocês convidaram clientes que já são cases de sucesso, investiram neles pra estar lá, porque tem gente que tem medo de investir. Mas como é que eu vou investir, pagar passagem pra pessoa? Não, depois não vende nada, né? E aí vai ficar com esse CAC. prejuízo. Banco. O CAC, né? Custo de aquisição do cliente, é isso aí. E aí eu tenho uma dúvida aqui, eu não sei se tem uma resposta pra isso. O que a gente faz? Como que uma pessoa que não nasceu com um pai representante de vendas, que não teve toda essa experiência, desenvolve essa sagacidade? Gente, investir em treinar as pessoas é o que mais as empresas precisam fazer. E não precisa ser contratando a gente. Nós podemos ser um pedacinho do processo. Vai lá, contrata para o cara aprender a ser um SDR, contrata para o cara aprender a ser um vendedor.
Isso é legal. Pô, a gente vai lá com o maior prazer, mas não vamos ser nós que vamos resolver tudo isso. Nós somos um pedaço dessa história. O treinar... porque as pessoas falam assim, ó. Eu gosto muito eu sou obcecado eu sou obcecado por alcançar os resultados que eu quero em qualquer coisa da minha vida, né? Quando querem me provocar, falam, ó, o senhor metas aí, né? Quando querem me cutucar, né? Mas trabalhar com metas é uma delícia. É uma delícia, porque você tem objetivos na vida, né? Então, assim, as pessoas acham que treinar bota o cara lá, ensina como é que é, dá meia dúzia de não sei o que, ensina e bota o cara na linha de fogo. E depois você pega e fica olhando, ouvindo as ligações do cara. Sim, primeira coisa, invista nas pessoas que têm o valor que você quer. O estilo da sua empresa. Se a sua empresa tem um estilo agressivaço, que gosta de corneta, né? Que a gente vê alguns por aí, bababá, que tá tudo bem, vê se a pessoa é isso. Vê se a pessoa é isso. Bota o cara para ser entrevistado na sala de vendas. Do ladinho ali, você bota e deixa a porta aberta. Pro cara escutar, se o cara faz assim já, você fala, ixi Maria. O que você tá achando disso aí? Ele não vai durar Olha, aqui eu acho muito semanas. legal. O cara, não me vejo aqui, eu quero aqui, me dá uma corneta. Mas o cara... Entendeu? Já tem que ver se o cara tem fit com o negócio. Aí, mas e se o negócio é home office? Ensina, vê como é que é o negócio. Então, acho que é isso que é a primeira coisa. E depois, o treinar gestores. Cada 5 minutos... Você tem 5 minutos quando você estiver falando com a pessoa para treinar ele. Só não precisa falar que isso é um treinamento. Porque as pessoas não gostam de falar, agora vai me treinar. Não, começa a ensinar. Ensina. E pergunta pro cara, o que você entendeu disso? Como é que você faz, então, isso agora, na minha frente? Mas é diferente. Eu vejo as pessoas falando, na hora eu faço. Não, eu quero agora. Porque se fizer errado agora... É que tu falou um negócio muito bom agora. Porque a gente treina muitos pré-vendedores, vendedores... E isso que tu falou é muito comum. Eu chego na mesa, treino as pessoas e falo, como é que vocês fazem? Aí elas me contam uma história muito bonita. Porque eu faço isso, porque eu faço follow assim, eu faço um spin. Aí eu falo, não, então tá, vamos escutar essa ligação juntos? Não aconteceu nada daquilo que a pessoa falou. Não, peguei uma ligação ruim. Vamos dar mais uma chance? Isso. Eu tô na 10ª ligação escutando e não aconteceu nada daquilo que a pessoa falou. Na cabeça dela, isso é muito comum, né, Baratella? Na cabeça dela, ela tá fazendo. Mas na prática, ela não tá executando nada daquilo que ela acha que ela tá fazendo no dia a dia. Cara, sabe o que eu faço quando eu vou contratar? Uma coisa minha? Eu faço ser a pior profissão do mundo na hora que eu tô falando pra pessoa. Então eu falo assim, olha, aqui, assim... Você vai entrar aqui, mas tem algumas coisas que eu preciso te falar. É muito difícil fechar negócio. É muito difícil. A gente é humilhado pra caramba aqui. A turma, bate muito, assim. Rejeitado ou outro todo dia. Vai bem. Mas se dedicar até vai. Eu vou fazendo o seu inferno. Porque se o cara quer muito, eu falo assim, não, é assim mesmo, tô nem aí. Eu vou ser esse cara. E lá. Porque as pessoas começam... O que o cara quer? Como ele quer atrair a pessoa, ele vende um mundo maravilhoso. Porque aqui vai ser muito legal, tem muita oportunidade, você vai ver... A você nossa vai taxa de conversão é boa. É boa. Você ganha quanto você... Eu escuto essa frase, é ridícula. O cara fala assim, aqui, a comissão é infinita, você ganha quanto você quiser. Só que não perguntou quanto ele quer ganhar. E o cara fala assim, acho que 3 tá bom. Acho que 4 tá bom. E eu queria que ele ganhasse 25. E na cabeça do cara... Porque a gente subestima as pessoas. Ele não tem nenhum problema que ele quer ganhar 3, mas pra mim não serve. Não serve. Porque se eu gastar 3, porque ele quer ganhar 3, já não serve. Ele tem que ganhar 25. Eu quero que ele ganhe 25. E se você perguntar, mas você quer ganhar 25? Quero. Mas por dentro ele tá assim, não vai dar. Ou nem ele acredita que é capaz de ganhar de 25, ele nem sabe. Nossa, mas tem alguém que ganha ambição, 25? né? Não tem nenhuma ambição. Eu pergunto em palestra assim, quem é vendedor aí? Eu. Quem gosta de vender? Eu falei, quem tá mentindo? Quem gosta de dinheiro? Parece que... Eu falei assim, mas vocês são fáceis, vocês querem ganhar dinheiro fácil, né? Vender, poucos levantam a mão, mas ganhar dinheiro todo mundo quer, né? Então assim, não tem fórmula mágica. Mas tem feeling, né? E o que eu falo pro gestor é o seguinte, se você sentir dúvida na pessoa, não contrata. Uma pequena dúvida, porque quando a gente tá com uma pequena dúvida, ou uma dúvida grande,
já tá dizendo pra você que não. Só que a gente... mas que não tem outro. A gente tá tentando se convencer. E uma outra coisa que eu gosto de fazer é assim, pra gente não ficar desesperado, coloca dentro do processo da empresa que contrata-se vendedor todos os dias, mesmo não precisando. Por quê? Porque você vai botar lá na sua semana de trabalho uma entrevista por semana para entrevistar pessoas. Pode ser que apareça alguém ali que você fala, meu Deus, eu não tava precisando. Agora o que eu vou fazer? Eu mando embora, eu ponho no time e vejo como vai. O pior é o contrário, fica todo mundo desesperado porque tá faltando vaga, porque não tem gente, eu preciso e vai trazendo o que tem. E aí pega qualquer pessoa. E pega gente do mercado. Porque ele já é do mercado, ele já entende. Por que ele está disponível? Aí pergunta pra pessoa, mas por que você tá aqui, cara? Por que você tá facinho aqui na minha mão? Pelo valor que eu quero? Não, veja bem, é porque eu não tinha... A outra empresa não era muito legal, eu não tinha muito... Eles começam a botar a culpa na cultura. Agora, desculpa. Cultura da empresa. Não, porque a cultura... Qual que é a cultura? Sabe o que é cultura de empresa? Cultura de empresa é o seguinte. Você trabalha num negócio, que você topou estar aqui. Eu pedi pra você fazer, e quando eu vou embora e eu tô trabalhando longe... Quando você estiver sozinho, sem mim, você tá fazendo o que eu pedi. É isso que é cultura. É isso que é cultura. Cultura é isso. Eu fui embora. Como é que vocês estão? Fiz as 10 ligações, fiz tal coisa. Pô, que massa, cara. O que eu aplaudo de pessoas que não conseguem nenhum resultado durante a semana, mas fazem o que eu pedi, eu aplaudo. Porque ali vai dar certo. Só falta o traquejo, a pegada, o treinamento. Uhum. Tu falou ali de ter sempre vaga aberta. Tem um gestor de um time que a gente treina, que ele sempre me fala isso. Jéssica, se aparecer um perfil bom de pré-vendas ou de vendas, não interessa se eu tenho ou não vaga aberta, você me manda na hora. Porque eu sempre tenho... Ele sempre tem um headcount a futura ali, que ele vai precisar de pessoas. Então, eu sei que em junho eu já vou precisar. Se essa pessoa for boa, eu antecipo. E nós já tivemos, inclusive, na comunidade... uma pessoa que prospectou uma vaga numa empresa que a vaga não existia. Eles criaram uma vaga para contratar, porque o menino se mostrou melhor do que os outros, prospectou essa vaga passou a existir e ele foi contratado. E eu vejo as pessoas fazendo isso, né? As pessoas pensam, não vou mandar uma mensagem para essa empresa, não tem uma vaga lá. Mas é nessa hora, né? É nessa hora. Às vezes não tem a vaga agora porque nada aconteceu. Mas se você mostrar que você é bom, as empresas elas têm budget para contratar um próximo vendedor, um novo pré-vendedor que vai trazer oportunidade. Porque o ROI vai ser garantido. Não tem problema de fazer isso. Então, realmente esse negócio de ter sempre uma vaga em aberto e aproveitar a oportunidade. Surgiu uma pessoa boa, eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar essa pessoa boa. Né? Até esse Sim, que a gente falou de contratação... Né? Foi muito bom, assim, das pessoas já saberem o que elas precisam fazer. E voltando lá para a parte dos treinamentos e das habilidades, tem que ter um feeling, mas às vezes a pessoa vem... A gente estava falando de mentalidade. Ela vem um pouco sem essa mentalidade de... Ela tem que entender que é um intraempreendedorismo. Que a venda dela vai depender dela, claro, não depende só dela, tem alguns outros fatores. Sim. Mas ela tem que ter isso desenvolvido de que esse funil de 6 meses depende de mim. Se isso aqui não acontecer, depende de mim. E aí a gente tem muito vendedor hoje, a gente passou pela fase das vendas consultivas, a gente tem muito vendedor hoje tirador de pedido. Sim. O que as empresas fazem com esse vendedor tirador de pedido? Eu acho que essa história do vendedor tirador de pedido é mais culpa das empresas do que das pessoas. Vou falar por quê. Porque conforme a gente vai... Porque, assim, o tirar pedido é uma coisa até... Eu falo que é o atendedor, né? Não é o vendedor. Ele atende a dor, né? Por que o pedido aconteceu? Porque já teve uma venda. Um dia isso foi uma venda. Alguém prospectou, alguém fechou aquele negócio. Bacana. A partir daquilo, né? Por que existem os hunters e os farmers? Por que criaram essas terminações? Para falar assim, você não prospecta mais. Você começa a atender carteira. Você é bom nisso. Não deixa esse cara morrer. E você, amigão, vai para cima. Eu tem uma empresa bem famosa aí, de seguro de vida, acho que todo mundo já imaginou as 3 principais, mas é uma delas, que o cara que vende, ele ganha 40% de comissão no primeiro ano da venda. 40%. Pô, o cara vai lá, faz um plano de seguro de vida altíssimo, no primeiro ano ele ganha 40%. No segundo ano vai para 10%. O mesmo cliente que é dele, da carteira. Depois vai diminuindo. Então, eles criaram um mecanismo para falar assim, é na prospecção que você vai ficar rico aqui.
Aqui você não para. E você pode criar uma carteira. Na hora que eles percebem que esse cara já tá com uma carteira gigantesca, o que começa a acontecer com esse cara? Ele começa a Desanimar. Diminuir E o ritmo se da ele não prospecção. trouxer prospecções suficientes para a meta, ele perde aquela vaga dele, ele cai fora. Então, assim, eles criaram um modelo. Então, muitas vezes, o que acontece é o seguinte, isso acontece muito com representante comercial. Eu ia falar isso agora dos representantes. Representante comercial é o campeão de fazer isso. Ele acumula uma carteira, a coisa vem, ele acomoda. E tem lá uma meia dúzia que fala, não, eu vou botar uma pessoa a mais na minha equipe. Eu vou botar outro cara. Ele vai começando a virar um empreendedor mesmo. E ele começa a ter um time. E esse cara explode. Eu conheço virou meu amigo, né? Cara que é muito bom, eu quero ficar amigo. O maior representante comercial do Brasil fatura R$1 bilhão por ano. Caraca. E ele tá em Santa Catarina. Qual o segmento? Ele é do segmento têxtil, Ah, tá? Ele zero vende, surpresa. ele vende fios têxteis. É de Brusque? Eu não vou falando muito, senão vai descobrir quem é, né? Mas ele é muito meu brother, muito meu amigo. Se ele escutar um dia Legal. esse podcast, é dele. E eu sou muito fã desse cara, ficou meu amigo. Por que ele é assim? Porque ele é um representante comercial. Só que ele é diferente. Ele vende fio têxtil, cara, é commodity pura. Sim. O que ele fez? Ele criou no negócio dele, ele começou a vender mais, contratou uma vendedora. Começou a vender mais, contratou alguém para pós-venda. Aí ele montou um showroom, parece uma loja de multimarcas, onde tem bebê, mulher, homem, não sei o que, bababá, com os fios na frente, ele convida as pessoas para ir para lá. Você chega lá e fala assim, mas é a sua fábrica aqui? Fala, não, esse é o fio que eu vendo, porque é assim. Você vai usar, vai ser essa malha, vai ser desse jeito. A tendência de mercado, ele muda a coleção. Agora, ficou tão famoso que ele faz treinamento, ele me contrata as pessoas, para que as pessoas vão lá para aprender mais a ganhar dinheiro. E aí ele vende mais. Ó, para onde que tá indo o negócio? Então ele fala assim, eu não posso parar. Inclusive no mercado têxtil eu não sabia, 20%. Quem vende para uma loja perde 20% dos clientes, de 20% a 25% dos clientes todo ano. Porque quebram, porque tem algum problema, inadimplência, ou o cara muda de marca. Piorou. Então assim, voltando ao assunto, que é tirador de pedido, os vendedores precisam entender o seguinte, quando o cliente faz um pedido, ele tem que vibrar. Que gostoso, eu construí uma carteira. E aí você tem que botar na mentalidade assim, mas eu não vou aceitar isso. É o extra. Qual vai ser o cross? Qual vai ser o upsell? O que eu vou fazer por ele? Como que eu faço isso? Ajudando ele a entender o negócio, porque senão o cara tá com medo, ele tá comprando às vezes aquilo. E detalhe, eu falo pro representante, ele já fez uma conta menor do que ele tá te pedindo. Ele queria mais, só que ele falou assim, não, eu vou encaixar isso aqui agora. E aí, o que a pessoa tem que fazer? Vender de pouquinho. Vende um pouquinho a mais. Porque um pouquinho a mais você não acha ruim. Agora, se é um grandão, você... Opa, peraí. Então, eu falo para as pessoas. Atenda e entenda a dor. Atende a dor, pegou, põe para você. Só que tem um outro problema. Quando o cara faz isso, ele já montou o pedido. Então, nós temos que antecipar essa história toda. Então, é um trabalho que você vê. É trabalho. Com certeza. E é engraçado, porque ano passado, eu passei por... A gente tá num polo têxtil, então eu passei por algumas empresas fazendo treinamento e tinha... Apesar da gente falar de prospecção, muitas empresas queriam treinamento de prospecção para os representantes, porque o representante já não sabia mais fazer a prospecção, ou ele chegava nesse momento da carteira e os clientes começam a quebrar, não compram, importam direto, Sim. e aí você acaba perdendo esse cliente. Então a gente foi fazer um trabalho, eu falei, tá, vamos só, antes de eu iniciar, todo mundo tem carteira aqui, como é que vocês gerenciam a carteira? Cri. Não gerenciam. Não. Eles não sabem. Eu fiz perguntas simples, tá? Quantos clientes vocês têm na carteira hoje? 2. Assim, ó, gente, eu já treinei alguns representantes, porque eu passei em algumas empresas. Acho que 2 ou 3 até hoje me falaram um número. Jéssica, eu tenho X clientes, eu atendo isso, e Pode sabia ver o que número esses caras são os caras que estão arrebentando. Estão Sim, explodindo. e eles... Aí a gente fez eu trouxe uma coisa muito simples. Eu pensei, vou começar mais do zero ainda, porque eu acho que eu já estava muito avançada, né? Perguntando o número de pessoas. Vamos fazer, então, um funil aqui de meta ao contrário para saber quanto que vocês querem ganhar de comissão. A gente botou um valor, até um valor baixo de comissão para representante. Eu acho que a gente tinha trabalhado entre 30 e 40 mil, que era super possível deles alcançarem. Eles tinham lá uma taxa de comissão
E a gente fez uma conta de quantas pessoas eles deveriam ter na carteira, quantos pedidos deveriam acontecer. Nenhum deles ia conseguir bater aquilo. Tá, mas todo mundo botou essa meta esse ano, que era a meta deles. Mas vocês perceberam que ninguém vai bater essa meta? Porque vocês não têm uma previsibilidade de nada do que vai acontecer. Ter carteira não significa prever o que vai acontecer e ter previsibilidade de receita no próximo mês. Só porque eu tenho 400 clientes em carteira, não significa que eu vou ter 400 pedidos no mês que vem. Inclusive, às vezes, não vai ter nenhum. Então, a gente classificou os clientes deles como ouro, prata, bronze, para eles saberem. Eles visitavam aleatoriamente. Os clientes muito bons, às vezes, recebiam uma visita no ano e o cliente meia boca recebia uma visita por mês porque era perto. Isso. E Então, amigo. Ia lá pra tomar um café, mas Gente não saía boa, pedido, não saía nada. Quantos brindes vocês entregaram pros clientes? Brinde? Não, mas eu não sou eu que tenho que entregar o brinde, é a empresa. Tá, não é você que representa? Não é você que tá lá tirando esse pedido? O que você levou pra ele? Não levei nada. Então, assim, é muito engraçado como eles dependem disso, mas eles gerenciam zero. Eu ficava chocada. Eu odeio a palavra força de vendas. Porque pra mim, tá forçando venda. Eu gosto de fluxo. E o que eles não têm? Não tem o fluxo. Eles têm força. Só que a força cansa. Força de vontade, você tem até que momento? Até uma hora que perde a vontade. Então, é igual treinar. Eu não quero treinar. Eu não tô com vontade. Não, você tem que treinar bastante pra você ter vontade. Essa é a mentalidade das pessoas. Então, ele não tem vontade de montar uma carteira, porque ele nem sabe como fazer. Aí, o pior, tem um supervisor que tá ajudando ele e que também não sabe. Não. Porque não tá fazendo, porque não tá orientando. E aí, o que o cara tá fazendo? Cobrando faturamento. Cobrando pedido. E o pedido é a consequência da venda. Essa é a pior coisa para se cobrar de alguém, é o pedido. Isso é a consequência do esforço. Né? Eu falo que volume, método, consistência. Volume, método, consistência. Eu coloco um volume do que eu tenho que fazer, tem um jeitão para fazer que a gente pode ensinar e eu tenho que ter consistência. Onde que morre a história? Já morre no volume. Que não tem, nem sabe quanto vai fazer, quanto vai repetir as coisas. Método, então, esquece. É o jeitão do cara. E muitos dão certo, e eu falo assim, cara, deu certo até agora, porque você não sabe o que é o certo. Esse é o teu certo. Imagina fazendo o certo. Aí eu sempre pergunto assim, tem algum representante, se for um representante, tem algum representante comercial no Brasil que é melhor que você? O cara, se tem. Tem? Quem é? Não, mas certeza que tem. Quer dizer, ele já se menospreza sendo o melhor, mas não sabe quem é e não busca informação. As pessoas estão vivendo por mais que o mundo tá com informação abundante, as pessoas ainda vivem muitas vezes num lugarzinho pequeno. E isso é inadmissível. O vendedor, ele tem que ser maníaco por informação. Porque hoje, como que eu entro nos clientes hoje? Com informação de mercado. E muitas vezes eu sou barrado. Né? O Jeb Blount, nosso querido Jeb Blount, fala que prospecção é a ciência de interromper um cliente potencial. Cara, isso é super real. Tem tanta gente que precisa da gente. Eu só preciso descobrir quem é. E tu falou do Jeb, né? O próprio livro, Prospecção Fanática. E ele fala do vendedor ser fanático. O que é isso? É assumir a responsabilidade, é ir atrás, é pensar em maneiras, é não se contentar com pouco, é controlar aquilo que, cara, eu consigo controlar, então vamos embora. É uma leitura que todo mundo tem que ter, porque é de vendas, é muita mentalidade. Hoje a gente acaba falando bastante sobre isso, porque não adianta tu querer o resultado lá na ponta, só que tu não tá focado ali em mandar uma proposta bem feita. Estudar algum relatório de mercado para falar, cara, teu mercado tá indo assim, mas tu tá indo assado, o que tá acontecendo? Opa, peraí, esse cara aqui tá me trazendo uma informação que eu não sabia, ele pode me ajudar? E aí eu acho que eu vejo uma diferença entre pessoas que são vendedoras, porque a vida levou a trabalhar com vendas, e as pessoas que escolhem ser vendedoras. E tudo que a gente escolheu. É isso aí. E quando a gente teve a oportunidade de fazer outras coisas e escolheu continuar em vendas, é verdade. E tem pessoas que, tô aqui em vendas, sou um vendedor, mas ela não pensou, ela queria fazer outra coisa. Só que, cara, faz bem feito vendas, que vai te permitir ter a vida que tu queres, porque é onde roda. Isso que você tá falando... Já que tá aí, né? Isso que você tá falando vai ser motivo de um livro que eu tô escrevendo, que é sobre intencionalidade. Vai ser muito top esse negócio que eu tô escrevendo. E se você tem a intenção...
Cara, isso aí já ajuda demais. E o que eu vejo é, nas equipes comerciais, as pessoas não têm a intenção. Elas têm o desejo, mas não têm a intenção. Porque a intenção aí é brabo. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Então, vou te contar uma história, né? História é sempre bom, né? Peraí, Conta aí. antes do Baratella contar essa história muito boa, eu só vou chamar rapidinho os patrocinadores que estão ajudando a gente a levar o Vendas Não é Bagunça até você. O Vendas Não é Bagunça chega até você com patrocínio da Aquila Aceleradora Comercial. A Aquila é especialista em internalizar o seu processo e o seu time comercial desde a contratação até os primeiros resultados. Então, se você está com alguma dificuldade com contratação ou com resultado comercial, chama a Aquila que a gente pode te ajudar. O Vendas Não é Bagunça também é patrocinado pela Rapport, que é a academia para pré-vendedores. Se você prospecta, conhece alguém que prospecta ou tem pré-vendedores na sua equipe, a Rapport é para você. É uma academia completa com vários cursos e módulos para você aprender a prospectar melhor no seu dia a dia. Pode contar a sua história. Pô, excelente. Gostei. É que é no meio, daí as pessoas param. Gostei do É no break. meio, no fim, tá Agora faltando vamos cortar isso aqui, mas adorei falta esse 10 break. minutos, Isso tá? foi muito bem. Tem 10 minutos? Então vou contar uma história rápida. Gente, olha só. Falamos de Jeb Blount, né? Falamos de intencionalidade. Se você tem a intenção e monta a estratégia, ela pode dar errada. Mas eu garanto para vocês que a intenção, ela prevalece a próxima. Você pode ter certeza. Vou dar um exemplo, né? A gente foi lá num evento junto e Jeb Blount ia ser o palestrante, o head lá, o cara, o fechador do evento e tal. E todo mundo ansioso para conhecer ele. Porque a gente conheceu o Aaron Ross, agora a gente ia conhecer o Jeb e tal. E a gente sabia que a gente ia ficar num área VIP com os palestrantes. Ia rolar de você falar um oi pro cara, tirar uma foto, conversar um pouquinho com ele e tal. A minha intenção foi o seguinte, eu vou ser amigo do Jeb Blount. Enquanto os outros querem tirar foto, eu vou ser amigo dele. O que é ser amigo de uma pessoa? Amigo, peraí, né? Amigo, o cara tem que falar, ô Baratella, o cara tem que rolar um negócio, né? E eu falei assim, ele precisa falar que vai ser meu amigo, cara. Eu preciso, como é que eu vou fazer isso? Chegamos no hotel, estavam todos os palestrantes. Ele era Champions League, a gente era Brasileirão, Série A e B e tal. Tava ali, cai, sobe. E todo mundo, olha o Jeb, olha o Jeb, olha o Jeb, olha o Jeb. Eu falei, não, meu amigo, né? Mas não vou falar ainda que é meu amigo, porque ainda não é meu amigo. Ele só ele não sabe ainda. Aí eu fui vendedor, falei, preciso ser vendedor. Aí um foi falar oi pra ele, o outro tal, eu falei, preciso ir pro evento. Eu falei, eu também, preciso ir e tal. E eu desci, todo mundo desceu. Quando todo mundo desceu, eu subi. Aí eu falei, eu sei falar inglês, já é uma coisa pra não dar errado. Se o cara quiser conversar comigo, tinha meu livro na mão, o livro tá em português, mas beleza. E eu tinha uma frase de impacto que eu precisava, se ele falasse quem é você, porque o americano, ele não pergunta quem é você, ele pergunta what you're doing for a living. O americano pergunta o que você faz pra ganhar dinheiro. Simples assim. Se você for interessante, ele senta com você. Senão ele fala, legal, good, see you. Não adianta você ser muito bom e ser Uber. Ai, nossa, como os caras são capitalistas. Não, é Estados Unidos, velho. É isso. É isso. That's it. Money for nothing. Bom, Jeb chega. Aí eu chego e falo, na macaruda de pau, obviamente, faço a pergunta mais óbvia do mundo, que é a pergunta óbvia, ela quebra gelo. E eu falei assim, Mr., are you Jeb Blount? Você é Jeb Blount? Ele olhou pra mim e falou assim, senta aqui. Eu falei, cara, não vou sentar, né? Eu falei, não, mister. Você tá tomando seu café, ele senta aqui. Eu falei, ok, não pergunte 3 vezes. E já sentei. E por que? Ele falou, cara, eu tô aqui com o Karate, é Brasil, ninguém fala nada. Um cara chega e fala, me reconhece e ainda fala inglês. Eu preciso, sou vendedor, filho, preciso bater um papo aqui. E ele tomando um cafezinho dele, tava tranquilo, a palestra dele era à noite. Eu sabia disso. Ele tem tempo. Aí ele falou assim, what are you doing for a living? Quem é você, brother? Eu falei assim, eu sou você no Brasil. Eu posso atestar essa história, porque eu descobri ela no dia. Eu sou você no Brasil. Mas mandei essa incrível. na lata. E já dei meu livro ali. Né? E ele não tinha noção do que é Brasil. Não tinha noção. Muitos deles não têm noção do que é o Brasil. O Brasil são muitos Brasis, né? Aí, Isso que o Jeb foi pra Florianópolis, não era nem... ele viu um pedaço do Exato. Brasil. Não era nem São Paulo, Rio de Janeiro. Não, ele viu um pedacinho ali. Apesar de Floripa ser muito bom também. Sim, mas Floripa, ele olhou ali e falou assim, pô, lembra um pouco São Francisco, mas, né? Interessante. Tá? Bom, e aí eu cheguei, o que você faz agora? Consegui sentar com o cliente. Agora eu preciso entender a dor dele. Dor do quê? Eu quero ser amigo dele. Qual a dor dele? Vou ensinar ele a treinar? Vou ensinar ele a ser o cara? Não, ele já é.
entender que ele tem uma dor, que ele não tá sabendo que ele tem, tá enrustida nele, que é entender para quem ele vai falar hoje. Todo palestrante tem essa dor. Eu sei que tem porque eu sou. Então eu falei assim, você tá preparado para hoje? Ele falou assim, mas por que você perguntou isso? Porque o brasileiro é diferente. Você sabia? Ele é muito exigente. Ele ama palestra. É igual americano, vai em palestra. Tal. Eu vi que você vai de terno e gravata. Você não vai de terno, não, né? Não. Porque aqui o cara já... País tropical, né? Eu falei, não, beleza. Ele falou assim, tell me more. Me conte mais. Comecei a ficar amigo, né? Certo? Não tô amigão ainda. Ele falou assim, agora eu preciso ajudar ele. Meu pai me ensinou isso, Marcelo. Ajuda o cara agora. Eu falei assim, o que você vai falar? Não, eu vou falar disso. Posso dar uma dica pra você que você vai explodir. Qual? Traduz teus slides do lado, põe lá. Você viu que tava tudo português e inglês? Foi, né? Aí ele falou assim, beleza. Mas vai ter tradução. Eu falei, mas o brasileiro não vai ouvir direito, não vai entender. Você escreve... Eles vão achar que você é um parça. Aí ele pegou ele abre o slide dele e fala assim, eu vou traduzir então. Eu falei, você vai traduzir no português de Portugal? O inglês britânico não é igual ao inglês americano. Não é o spin selling, esse troço que eu tô fazendo? Não tô fazendo implicação do troço? Ele, não, realmente, eu ajudo você. Você me ajuda? Ajuda. Fiquei lá, ajudando a traduzir. Falei assim, mete uma bandeira do Brasil, cara. Nós estamos em Florianópolis. Deixa eu te contar o que está acontecendo com o Brasil. Contei sobre a polarização. Contei. Você sabe quem que é o público que vai estar lá? É empresário. Põe a bandeira do Brasil. Por quê? Você não põe da América? Em tudo. Vocês não põem bandeira? Sim, então. Ok. Pôs bandeira do Brasil, botou slide. E aí pra terminar, eu falei, agora fala. E aí, galera? Floripa! Beleza? Isso aí ele desconfiou de mim. Falou, isso aí, não sei não. Tá mandando as pessoas para outro lugar. Aí eu falei, como é que esse cara vai acreditar em mim? Aí quando eu cheguei, aí ele falou assim, vamos pro evento. Eu fiquei do lado dele, a tira-cola. Quem trouxe ele pro evento, que é um grande amigo nosso, chegou lá, não, Baratella daqui, Baratella, você conhece ele? Eu falei, não, conheci agora. Ficou até meio assim, sabe? Falei, não, Baratella vem aqui, Baratella vem pra cá e tudo isso. Ele chega pra esse cara e fala assim, Baratella is my friend. Eu, nossa, gente! E aí ele foi lá e papapá, e a palestra dele foi um sucesso. Tinha uma pessoa lá no palco que falou, ei, Jeb, legal que a gente ajudei bastante. Nossa, me subiu um nervoso. Eu falei, não acredito que essa pessoa tá falando isso. Não, mas tudo bem, né? Aí, naquela hora você fica meio mitidinho, né? Com você mesmo. No final, o pessoal falou assim, Baratella, você leva ele embora pro hotel? Porque... a galera não fala inglês. Aí vai o Aaron Ross e ele no carro comigo. Aí eu tirei uma foto e falei, ó meus filhos aqui. Eu lembro dessa foto. É muito louca essa foto. Guardei até hoje. Por que eu tô contando tudo isso? Porque essa é a essência da prospecção. Aí ele me chamou pra ir só pra terminar, né? Um amigo te convida pra ir pra casa dele. Ele falou assim, vai pros Estados Unidos me visitar agora. E eu moro em Geórgia, Eu falei, cara, não sabia nem onde era. Eu falei, pô, Geórgia não é em outro lugar, né? E falou assim, você só não vai em abril por causa do Masters, né? Eu falei, sim. O que é Masters? Né? Aí, você joga golfe, né? Eu falei, jogo. Não jogava, agora tô treinando. Agora joga, né? Tô treinando. Tem uns amigos meus que sabem que eu tô treinando. Eu não consigo ir no clube de golfe, mas os caras deixou eu ir lá. E, tipo, é o Wimbledon do golfe, é a cidade dele. Ai, que legal. Eu fui descobrir que Master é tipo o evento do Tiger Woods, dos caras top, na cidade dele. Que é lá na Geórgia, lá que eu esqueci o nome. Chama Augusta, a cidade. No estado da Geórgia, nos Estados Unidos, que é no sul dos Estados Unidos. E lá tem o Wimbledon do golfe. Não é qualquer coisa. Eu falei, com certeza ele é um baita de um jogador de golfe, e ele é sócio do clube. Imagina o nível do cara, né? Eu falei, e eu quero ir, eu não fui ainda. Eu preciso ir, senão eu vou perder a amizade, né? Tem que ter mais familiaridade, frequência. Então, assim, estouramos aqui o tempo, mas essas histórias mostram sensacional. que... Intenção. Isso, é intenção. E todo mundo tinha a mesma coisa para fazer. Todos podiam fazer. Tinha gente que tinha muito mais oportunidade que eu. Mas se perguntar de mim, ele sabe quem eu sou, que eu existo. E ganhei o livro dele, tá? Ganhei o livro dele na hora também, lá, que foi o... The I.I.T. Exatamente. Autografado. Coisa arada. Mas melhor que ser amigo do Jeb Blount é ser amigo de vocês. Que vocês são demais. Vocês são de verdade, de verdade. Vocês sabem o carinho que E a gente se conectou em evento, né? Se conectamos em evento. E vocês são umas raposinhas
muito legais e que contem comigo sempre. E porque o meu propósito é transformar a gente. Eu jogo energia, hoje eu vou de novo lá mais 4 horas treinar outra empresa, saio com um bagaço arrebentado, aí eu me recupero de novo, dormi 8 horas hoje para me recuperar e vamos para a próxima, né? Eu gosto muito disso, indiferente de se a pessoa tá treinando, cara, com Baratella, com outra pessoa, com a gente. O nosso propósito é fazer com que as pessoas se tornem melhores e que as profissões sejam mais reconhecidas também. Isso. Pra gente poder ter, gente, prospecção de qualidade, venda de qualidade. É isso. As pessoas olharem e falarem, nossa, fui atendido por um vendedor excelente, fui atendido por uma pessoa que me prospectou excelente. Então, é muito do nosso propósito também. A gente faz conteúdo gratuito há muito tempo, sem pretensão. Depois que surgiu o curso gravado, né? Mas naquela época sem pretensão de ganhar com isso, porque a gente queria ver não só a profissão mais valorizada, e a gente defende muito isso, mas a gente vê uma evolução mesmo na área comercial, né? As pessoas, e eu adoro quando a gente vai em um lugar, falei dos representantes, em que eu percebo que aquilo que eu levo, que é uma coisa muito básica, é uma revolução. O que é óbvio Uma pra virada ti de é... chave. Uau! Exato, eu falo, que bom que eu pude vir legal. aqui, agora essa pessoa sabe disso e ela vai poder estudar mais. Então, eu gosto muito. Cara, adorei o nosso papo, me deu Muitas histórias. Me deu alguns insights muito bons também, assim, de coisas pra gente colocar no dia a dia e pensar mais essa intencionalidade. A gente participa de muita coisa e tem que ter intenção. Senão, você só vai, né? Você só existe. A gente falou sobre isso com a Ana Morim também, né? Da intenção. A gente recebeu uma atleta olímpica aqui. Que falou sobre intenção. Que falou sobre intenção. Você vê que é atleta, né? Sim. É esporte. Gente, se liguem nisso. Nós temos que aprender com os atletas. Pra mim, a mentalidade do atleta é algo que eu queria, assim... copiar, realmente, clonar, porque eles têm uma mentalidade de, a Ana mesmo falou, né, atleta olímpica, de treinar e passar por competições durante 4 anos, para de 4 em 4 anos ter uma oportunidade. E não garante que aquela oportunidade vai dar boa e você vai sair com uma medalha. Então, é toda uma intenção durante 4 anos treinando e sendo muito bom para naquele dia ter aquela... Correr 100 metros rasos. E pode ter uma cãibra, um estiramento em 20 metros. Naquele dia. Não é? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o esporte... Eu fui triatleta, né? Muitos anos. Não sei se vocês sabem, mas fiz Ironman, fiz tudo isso. Mas não fiz porque eu achava bonito. Eu falei, eu preciso ver até onde eu posso chegar. E a minha mente precisa ser trabalhada. Quando você trabalha a tua mente numa situação difícil, numa situação de risco, mostra que o desagradável vai valer a pena. Então, uma frase que eu tenho pra gente fechar aqui é assim, faça do desagradável a sua rotina. Porque se você passa pelo desagradável e ela vira rotina, você se acostuma com aquilo e vai para a próxima coisa. Aquilo não vai ser mais desagradável, porque você domina. Eu não dominava tudo isso que eu faço. Primeira vez que eu fiz um podcast, eu tremi na base. Depois você vai percebendo 1, 2, 3 e sempre vai dar um frio na barriga. Sempre vai ser gostoso. E se você tá achando que... E outra coisa que eu falo é o seguinte, se você acha que você tá com preguiça, que não dá para fazer, que não é para você, se você tem família, por exemplo, você tá prejudicando a tua família. O seu pet, porque hoje tem um pet, família de pet, não importa o que, você tá prejudicando alguém que gosta de você, que te ama e que você sustenta essa família. Então faz por todos, né? Eu acho que o teu trabalho é excelente. E o recado final. O vendedor é a melhor profissão do mundo. O vendedor é a profissão mais importante do mundo. E quando os meus amigos querem me zoar e falam, esse aí vende até a mãe dele. Eu falo assim, cara, amigão, minha mãe não tá à venda. Mas se eu vendesse ela, vocês iam comprar ela por um preço que ela vale muito mais. Porque no final das contas, eles precisam de quem? De quem vende. Porque o mundo não sobrevive sem a gente. É isso, é sobre isso. Então nós temos que ter um orgulho muito grande do que a gente faz. É verdade. De verdade. Acordar todo dia, às vezes desanima com alguma coisa ou outra e falar, não. Dias e dias. Dias e dias. E onde é que a galera te acha no Instagram? Como é que tá? Acho que Instagram e LinkedIn, né? É mais fácil de falar comigo. Manda lá um direct, que a minha turma fala com você. É @Marcelo_Baratella, com 2 L's. E no LinkedIn, põe Marcelo Baratella lá que você me encontra. E vai ser um prazerzaço estar com vocês. Show de bola. Gente, terminamos. Acabou mais um. Puxa! Esse foi bem legal. Rápido, Passou hein? rápido. A gente ficaria conversando sobre Nossa. N assuntos por mais um tempão. Obrigado por você que ficou até aqui. Já se inscreve para não perder os próximos e até o próximo.